o estudo da origem, esse aprofundamento para a gente basear no conhecimento da origem emocional dos sintomas, entendendo essas relações, essas nuances dos sintomas físicos e também dos sintomas emocionais do paciente, porque nós sabemos que tudo está muito interligado, né? Quando nós temos alguma alteração comportamental, emocional, nós temos por baixo também uma alteração física também que possa estar contínua ali naquele paciente, né? Antes de mais nada, vamos nos apresentar aqui, porque pode ter pessoas do teu Instagram que possam entrar aqui e não me conhecer, e do meu Instagram que possam não conhecer ainda a Dani, né? Ó, por mais que tem várias pessoas aí que... Dani, ó, Filipe, então, Gustavo... Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e venho há 14 anos trabalhando com essa junção da emoção com os sintomas físicos, esse entendimento do corpo e mente, esse vínculo, né, que a gente não pode separar de forma alguma, que estão sempre atrelados e que um interfere no outro de alguma forma, desencadeando alterações para o paciente. Então é extremamente importante, eu comecei a perceber isso quando eu começava a atender pacientes com sintomas físicos que vinham de um contexto emocional. Então, não tem como eu praticar da minha profissão sem entender o porquê o meu paciente está vindo com suas alterações e poder auxiliar ele a sair dessas alterações. E a partir desses 14 anos, buscando conhecimentos, há 4 anos eu venho tentando buscar aí mais e mais informações para transmitir também para os profissionais da área da saúde que desejam compreender um pouco mais também sobre a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes. Então, essa transmissão aí vem com esse objetivo para que a gente possa crescer junto, fazer uma grande troca. E eu tenho conhecido pessoas excelentes nesses anos aí que me ajudaram bastante a crescer também. E a Dani é uma dessas, né? Então, quem é Dani? Eu sou fisioterapeuta e agora, bom, sou um ser em construção, né? Estou aqui sempre na busca. Mas eu também sou fisioterapeuta, sou mãe de 2 meninos, sou esposa, sou dona de casa e trabalho também com as terapias integrativas, né? E dentro das terapias integrativas, o carro-chefe, né? As 5 leis biológicas, né? A origem emocional dos sintomas, que ela é por ela que eu começo e aí ela vai me direcionando. O que mais? Quais os instrumentos que eu posso utilizar? Então, eu trabalho com a radiestesia, com a microfisioterapia, com a quiropraxia e o reiki, barras de axis, vai. O que for mais interessante. Exatamente. Porque que é isso que a gente sempre se baseia. Chega com uma demanda, né? Uhum. Ivan, eu tô com umas reações esquisitas aqui, não sei porquê. Essa live me reativou, assim, uma taquicardia, uma sudorese, medos. Eu tô assim, gente, o que tá acontecendo? Realmente, eu fico um pouco agitada quando eu vou fazer live, mas hoje tá muito, né? Será por quê? Porque a gente passa por experiências, a gente até evolui com relação a muitos dos processos, mas, como a gente fala, a gente nunca apaga nada, tudo está lá dentro de nós, toda a informação está ali presente, porque essa memorização é o que possibilita a evolução, como diz Joseph Kramer, né? Quando a gente memoriza, a gente evolui. Então, todo o processo evolutivo, ele vem por base a uma memorização de situações que nós tivemos, boas e ruins. Então, querendo ou não, todos nós passamos por algumas situações de estresse, de frustrações e de alterações na autoestima na nossa vida. Então, pela forma com que nós somos criados, às vezes a gente entra nesses padrões porque é uma régua, né? A forma de criação, e toda régua, quando os excessos laterais são utilizados, e às vezes a gente vai para um excesso de um lado, às vezes vai para um excesso do outro, a gente acaba pensando uma informação que às vezes acaba comprometendo, às vezes, esse contexto de estima da criança, né? E aí, ficar no limiar, meio ali pelo meio, mais para um ladinho, mas não ultrapassar, nem sempre é fácil. Não, e reativa, né? Porque, poxa, falar de autoestima é uma coisa assim que eu trabalhei anos, né? E aí, hoje, com o conhecimento das leis biológicas, com os conhecimentos da psicogenealogia, e aí sim vai, que é outra técnica, né? Não é técnica, né, Ivan? É um conhecimento de vida.
que eu trabalho, a gente vai conseguindo entender, né, os nossos processos, como é que foi a nossa criação. Mas eu achei interessante que eu falei assim, olha que bonito, gente, a live servindo como gatilho de uma coisa que eu já trabalho há anos, e mesmo assim ela vem. Então, o que mais que isso aí pode me mostrar, né? Tanto para eu ver o quanto eu estou distante daquilo que eu já trabalhei, o que eu já tive de ganho, e ver, assim, o que mais que precisa, porque tá dando até falta de ar, gente. E é exatamente esse o padrão de se olhar, né? A comparação que a gente faz não é uma comparação com os outros, né? Eu vou lá, eu vejo a Filipa falando lá, desenvolta, tranquila, solta lá, vou lá ver outro profissional falando lá fluido, solto com a informação. E se eu me comparo com a outra pessoa que tem um outro histórico, tem outro processo, tem outras vivências, né, para chegar até ali, eu vou me achar um lixo, né? Porque eu comparo o meu palco com, às vezes, os bastidores do outro. Eu não sei o que ele passou no bastidor, não sei quantas terapias ele fez para chegar lá, eu não sei quantos cursos de oratória ele fez para chegar lá. E, às vezes, se eu me comparo sem ver tudo o que ele passou para chegar lá, eu vou achar que eu já nasci errado. Mas o objetivo é me comparar comigo mesmo para saber que há 5 meses atrás eu fiz uma live assim. Nossa, agora eu estou fazendo assado. Isso. Então, quanto eu pude evoluir com relação ao que eu já vivi, com o meu bastidor, com a minha história, com o meu palco que eu já subi antes, essa comparação. Porque se comparar com os outros é pedir realmente para achar que você não é bom bastante. É uma covardia com a gente mesmo, né? A gente fica muito ruim com a gente, né? A gente pega o chicote e vamos lá. Exatamente. Mas o que a gente fala de autoestima todo dia, né, Ivan? Todo santo dia chega alguém, você convive com pessoas, você identifica, às vezes nem identifica você, mas você fala assim, nossa, meu fulano tem uma autoestima tão baixa, nossa, difícil lidar com a pessoa. Oi? Oi, né? Então, assim, o que é que quando você propôs, né, a live, eu falei assim, então, aonde que nasce isso? Da onde que vem essa nhaca que a gente convive todos os dias, né, e que é uma cascata de situações, de sinais e sintomas que a gente percebe que chega nesse paciente por causa de um fator que não é tão né, não é só ele, mas o que é, como que nasce isso, né? Que a gente foi procurar, foi buscar, onde que nasce a criança, onde está o ninho disso tudo, né? Mas antes de saber onde nasce, vamos falar um pouquinho do que falam que é autoestima, né? Isso. Então, vamos buscar no dicionário, vamos lá no Michaelis, vamos dar uma olhada ali, ó. É um sentimento de satisfação, então a autoestima, sentimento de satisfação e contentamento pessoal que experimenta o indivíduo que conhece suas reais qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente de seu valor, sente-se seguro com o seu modo de ser e confiante em seu desempenho. Tem um outro relato rápido que muitos acabam falando que é atribuir um valor, a baixa autoestima seria o atribuir um valor negativo para si mesmo constantemente. Então, significa que eu estou sempre me desvalorizando ou não satisfeito, né, jogando um negativismo pelo meu valor, como se eu fosse inferior aos outros ou que eu não fosse bom o bastante. Então, relatando primeiro essa base, né, do que se expressa é que se eu estou satisfeito com as minhas qualidades, habilidades e potencialidades, eu estou bem comigo. Mas nem sempre é possível, né? A gente fica nessas oscilações de transformação. E uma coisa que é bem interessante é que essas oscilações são exatamente o que nos permite evoluir. Porque se nós ficássemos sempre numa homogeneidade, a gente estaria satisfeito sempre com a gente. Estaria numa zona de conforto, ou zona de estagnação, que eu gosto de falar, né? Está numa zona de estagnação completamente e vai passar a vida inteira nessa zona de estagnação. Mas quando nós temos essas oscilações em alguns momentos, é o que talvez nos dê gana de buscar mais, de evoluir, de crescer.
né? Mas daí a gente tem as oscilações desse processo, né? É aqueles que têm uma gana para ir buscar e aqueles que desmontam e agora não querem mais nada. E o que faz a pessoa ir para cada lado, né? O que faz com que eu me torne uma pessoa hiperperformática para eu compensar, e o que faz eu me entregar? Não adianta. Eu sei que eu não vou dar conta. Né? Mas só para acrescentar, né, o bom do nosso grupo do curso Origem é que a gente tem vários profissionais, né? E a gente pede ajuda dos universitários. Aí eu fui atrás da Eloy e da Priscila, que são nossos colegas aí, que trabalham também com a psicanálise. E elas colocam uma coisa bem interessante, que elas conceituaram, né, a questão da autoestima do ponto de vista da psicanálise, né? Que seria uma alteração entre o equilíbrio entre o id e o superego. Mas elas colocaram assim, que é quando o meu desejo é ficar presa no desejo do outro. Ter a baixa estima é eu estar presa no desejo do outro. Uhum. Né? E eu fiquei entendendo assim, o quanto que isso tem a ver, né, com os nossos medos, o quanto isso tem a ver com a nossa identidade, como é que ela é construída. Enfim, né, tem um mundo de situações que a gente pode ler, que a gente pode entender, porque cada paciente vai ser muito específico, cada caso vai ser muito específico. E é importante que a gente aprenda, né, a estudar e a aprofundar sobre essas definições e as características de cada pessoa, né, com a baixa autoestima. Perfeito. E é por isso que a gente faz aquele funil, né, de perguntas para o paciente, aonde te dói, aonde te incomoda, porque essa relação é de sentir ali, como que é a frase lá que você falou? É de sentir como perante Ficar preso no desejo do outro. Ficar preso no desejo do outro. Então, ok, eu fico preso ao desejo dos outros, mas por quê? Né? Por que você fica... Para quê? O que te traz? Qual é o perigo de você não promover o desejo do outro? De você não conseguir atingir a necessidade do outro? O que vem... Qual que é o perigo de eu ter os meus desejos? Perfeito. Aonde está o risco de que, se eu mostrar quem eu sou, eu falar, não, eu quero isso, não quero aquilo, né? Qual que é o risco? O que aconteceu com essa criatura lá atrás que ela vem com essa questão assim bloqueada, né? Não pode, não, imagina. Exatamente. Por isso que eu falo que sempre você, às vezes, se preocupar em agradar os outros não é um problema. O problema é qual é o perigo de que você não agradar, né? Ou qual é o perigo de você não poder, não se agradar. Por que você não pode se agradar? Qual é o perigo que vem? E aí eu faço o paciente sempre pensar o que está por trás daquela informação que ele está me dando. Porque às vezes a gente fica só no racional. A gente, não, é que eu ajo sempre assim porque minha baixa autoestima. Mas por quê, né? O que está por trás? O que vem ali? E eu fui dar uma olhada em algumas informações e vendo que na medicina convencional se passa muito que um dos principais motivos da autoestima é o contexto hereditário, né, que nós vamos comentar um pouquinho depois, esse padrão hereditário, mas primeiro vamos falar da vida desse paciente. Mas se fala muito desse padrão hereditário, porque meus pais eram assim, então eu vou trazer essa informação. Ok, né, a gente vai trazer uma informação, mas não é por acaso, a gente vai trazer uma informação por alguma necessidade. E o segundo padrão principal ali desse surgimento também são as questões de experiências constantes negativas. Então, o que seriam essas experiências constantes negativas? São recriminações, críticas, pais realmente recriminadores, pais impulsivos ali nas suas ações, mas eu diria também que existe um padrão daquela régua que eu falei, né, do excesso de um lado e do excesso do outro. Então nós vamos falar desse excesso de um lado e excesso do outro também. Mas essas experiências negativas, elas deixam crenças mentais para aquele paciente de informações onde que, se eu agir daquela forma e sofrer uma consequência, eu tenho que utilizar uma crença mental para que eu não use mais aquele processo. Então, é uma crença limitante que se fala, né? Onde, por exemplo, eu sou inútil, que eu não sou capaz, eu sou um burro mesmo, ou eu não devo fazer isso porque
tal coisa vai acontecer, ou eu não posso fazer as coisas do jeito que eu gosto, eu quero que as coisas sejam sempre do meu jeito, ou eu quero estar no controle de uma situação para não passar pelo perigo. Então, pode ter diferentes crenças que possam ser armazenadas. A gente vai discutir cada uma dessas informações, né? Ó, a Aline já está fazendo inveja. Ah, olha, fazendo inveja. Isso é muito feio. É muito feio fazer isso. Colocando café aí. E aí nós podemos entrar com essas crenças num processo ou de ação ou de evitamento. Então eu posso entrar num padrão de impulsividade com relação às minhas ações ou de evitamento com relação às minhas ações e, por consequência, pode fazer com que ou eu me exponha demais e repita ou replique as situações, ou evite, me exclua e me feche no meu quarto, às vezes para evitar, né, que eu passe de novo para as situações. Ou eu crio uma hiper-performance onde eu tenho que ser perfeito, ou eu crio uma situação onde que eu não faço mais nada para não viver novamente essas críticas e ações. E é o que vai ser vinculado aos grandes medos, né? Então, às vezes, o grande medo é de não agir. E você está falando aí, eu estava lembrando de alguns casos, assim, que às vezes a gente fala, né, como que foi essa criação? Porque a construção da autoestima, ela começa na infância e segue para a vida inteira. A vida inteira a gente vai ser exposto a algo que vai fazer com que, às vezes, te derrube, né? Mas não é para ficar no chão, é só para, às vezes, dar um fôlego e subir, né? Mas é justamente isso, o que eu faço com as coisas que eu recebo de fora. Porque dentro já tem essa marca, né? Seja genética, seja epigenética. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não lembro dos meus pais terem me recriminado, eu não lembro dos meus pais não terem me valorizado. Mas a criança tem aquela capacidade de percepção de fazer leitura fria. Então, às vezes, o que não foi dito, mas foi percebido, e se uma criança pequena, ela percebe que há uma tensão no rosto dos pais, que há um nível de reprovação, cada vez que ela tenta fazer algo, não consegue, né? Não, eu não vou falar que eu vou magoar minha criança, mas eu fico assim, né? As crianças têm uma capacidade imensa de fazer uma leitura fria, não adianta a gente esconder os sentimentos. Então, às vezes, quando ela chega no adulto, ela não sabe explicar por quê. Porque não tem um evento real, né, palpável. Não, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, ou eu fui recriminada, fiquei de castigo, o que é? Mas o tempo todo essa criança ficou percebendo sinais de reprovação. Ou que ela não poderia fazer isso, ou porque ela é ruim para fazer, né? Ela não presta, né? Não foi capaz. E aí a gente vai receber esse adulto que não tem essa memória, que fica um pouquinho mais complicado, mas os sinais que ele traz, né, como ele age diante de cada situação conflitiva ou dificuldade na vida, vai falar um pouco, vai nos ajudar a dar essas pistas para a gente poder olhar, né? Perfeito. E aí, colocando nessa régua, né, como você está falando ali, vamos colocar essa régua e sendo o lado de cá, né, esse meu lado aqui, que deve ser o direito para as pessoas, porque está invertida a câmera, mas esse lado direito, então, aqui para vocês, esquerdo meu, mas esse lado direito, ele tem a ver aqui com as situações de hipercríticas, né? Então, é o extremo da crítica que o pai ou a mãe recriminam, o cuidador recrimina, brigas o tempo inteiro, que tu tá sempre errado, tu só faz besteira e nunca tá bom o suficiente, que tu é um burro, tu é um imbecil, tu é feio, porque se tu fosse igual a tua prima, tu seria mais bonita, se tu fosse igual fulano, teria melhores qualidades, ou porque você não deve... O papai vai ficar triste, né? O papai vai ficar triste se você fizer isso ou não fizer isso. Ou você não é meu filho, porque você deve ser adotado. Então, são todos contextos de críticas, ou que eu não sou bom o bastante para estar à altura do meu pai, da minha mãe, ou do cuidador, ou dos meus irmãos mais velhos. Então, eu não posso brincar com vocês porque eu sou muito pequeno. Então, é sempre uma crítica da qualidade, ou qualidade estética, qualidade pessoal ou comportamental daquela pessoa. Agora, um pouquinho mais para cá na régua, está essa relação do não dito, mas expressado. Então, talvez não seja o extremo, né? Mas seja um pouquinho na régua para o lado talvez negativo e entrando no padrão de que
às vezes não se fala, mas se expressa. Ai, que burro. Ai, ou eu penso, ou o pai e a mãe agem de alguma forma, ou falam, ou nem falam, né? Eles tentam. Ai, que bonitinho esse desenho, né? Mas aqui não mostrou que é um sorriso verdadeiro. Aqui não mostrou que eu estou feliz, porque talvez o pai está estressado, a mãe está estressada com isso, com aquilo, com aquele outro, né? E às vezes não conseguem dar a atenção, ou tá lavando louça e falando, ah, que legal, mas nem olhou para o desenho, tá fazendo algumas coisas e nem fez. Eu chamo de olhar velado. Velado. Então, esse contexto, às vezes, de interpretação da criança que nunca está bom bastante, porque eles não me olham, eles não dão atenção, não perceberam, não fizeram algo para demonstrar que está bonito, está legal, está interessante. E aí entra nesse padrão aqui, né, de que talvez não é totalmente aquele ataque, aquela recriminação, tu é um burro, um imbecil, isso, mas também é uma percepção daquela criança que não é bom o suficiente. Agora, olhando para o outro lado, agora o lado esquerdo aqui, né? Eu deveria ter colocado o oposto, mas do lado esquerdo aqui está aquela mãe e o pai que fazem. Vamos colocar um detalhe antes. A criança, a grande maioria delas, a não ser que ela tenha uma dificuldade, uma deficiência, uma dificuldade para fazer ações, toda criança tem experiências. Toda criança experimenta coisas. Ela experimenta engatinhar, ela experimenta se levantar para andar. Então, ela faz as ações para ter experiências, para progredir e crescer e fazer os seus progressos, né? Se toda criança se permite fazer experiências, quando foi que travaram ela, né? Porque pode ser o travar pela crítica, mas pode ser o travar por eu faço tudo por você. Uma hiperproteção. Aqueles pais que às vezes, não, porque eu sofri, o medo porque dos pais. Eu tive as minhas dificuldades, eu sofri, ou eu me machuquei, ou eu não tive essas coisas na infância, agora eles dão tudo para a criança ou fazem tudo para ela, e ela tem tudo de mão beijada e ela não precisa fazer. E nesse contexto, ela não precisa decidir. Ela não precisa decidir que roupa ela vai usar, ela não precisa decidir que desenho ela vai assistir, ela não precisa decidir o que ela quer brincar, porque a hora que ela começa a querer brincar sozinha, não, deixa que eu brinco com você. Não, vamos brincar disso. Ela não tem o tempo para ela mesma e ela não tem permissão para escolher. E quando uma criança não tem permissão para escolher, como é que você vai querer que um adolescente tome uma decisão de escolher uma faculdade? Porque ela nunca teve a permissão de escolher alguma coisa e agora na hora da faculdade, não, você tem que escolher. Mas por que tu não escolhe? É simplesmente escolher, mas ele nunca teve uma experiência de escolha. Ela não teve oportunidade de errar e tentar de novo. Errar e tentar de novo. E saber que Exatamente. Errar não é o problema. Não tentar de novo que é. Mas aí, às vezes, a gente nem permite por um amor excessivo, um amor, né, cego, que o pessoal da constelação costuma falar. Sim. E aquela coisa não deixa ajudar, porque vai que machuca. Vai ralar tudo. Né? São as marquinhas da experiência que a criança tem. Lógico, não é para ser irresponsável, né, Ivan? Sem exageros. Não vai deixar subir lá em cima da casa, no telhado. Se ela não passou nesses primeiros dias de vida que ela tentar errar, tentar de novo, né? São pessoas que provavelmente, na primeira dificuldade que ela tem que tentar errar, eu realmente não valho nada. Eu sou péssima. Não vai. Como é que a gente quer que a pessoa siga, né? Uhum. E aí cai na régua. Cai nessa régua. Então nós temos que olhar e saber que nós podemos, às vezes, ter um pouquinho de controle, um pouco de controle com os pais, porque nós temos que saber, daqui até aqui é o que é possível. Agora, passou daqui também não pode. Então nós temos a regra da criança também. Você pode ir daqui até ali. Agora, você pegar o martelo e quebrar os azulejos da casa, não dá. Então, aí já é demais. Agora, você pode ir até aqui, às vezes ir lá brincar com água e tal, brincar, se molhar, tomar banho de chuva e tal. Você ter suas experiências, né? A criança pode crescer com as experiências, mas também o adulto tem que dar os limites, né? Então, tem que ter esse padrão das regras sem os extremos também.
E uma coisa, Ivan, que é importante, porque a autoestima, ela começa ali esse processo da infância, talvez ela seja bem impactante, mas ela não para por aí, né? Então, a gente como pai, como pais, né? Estar também expondo as nossas frustrações, o tanto que a gente tenta e não consegue. Sim. Né? Porque às vezes a gente nem verbaliza, são as histórias não contadas. Porque às vezes a criança vai idealizar, o pai sempre acerta, eu nunca vou chegar àquele nível, mas ela não sabe as histórias de quedas que ele teve. Então, às vezes, a gente só precisa de expor, de falar, de dialogar. Olha, eu tentei bravamente, não consegui. Né? Falhar não significa que falhar uma vez, ter uma quebra financeira, não dar conta de atingir uma meta, né? Não deu. Não, esse mês vai ficar um pouco mais complicado porque eu não bati meta, mas a próxima eu vou tentar de novo. Eu posso tentar de novo. Eu posso errar, mas eu posso tentar de novo, né? Então, às vezes, a gente também nem conversa, a gente não partilha nossas experiências. E a criança e o adolescente vai aprender com isso. E viram grandes espelhos, né? Porque os adultos são os espelhos para a criança. E o problema é que entra no mundo que nós estamos de internet, de Instagram, de Facebook, que aparece tudo que é belo na vida do outro. Tudo é lindo. E às vezes a gente não vê o que, às vezes, as coisas também acontecem. Olha. Tô sem olheira aqui, ninguém tá vendo. Daqui para baixo, ninguém tá vendo. Tudo é lindo. E todos têm problemas, todos têm dificuldades. E por isso que dentro, por exemplo, do minicurso, a gente fala um pouco sobre as dificuldades que eu tive também na época de faculdade, as dificuldades que foi vividas também, que fizeram com que eu superei as dificuldades a partir do momento que eu tomei consciência delas e comecei a evoluir. Então, todos passamos por dificuldades. Ninguém tem, às vezes, uma vida 100%. Tem dias que estamos mal, tem dias que tem alguma situaçãozinha ou outra. Então, todos somos seres humanos. Né? Só que, às vezes, o contexto de aparência começou a mostrar como se eu vou ser feliz a partir do momento que as pessoas me elogiem, ou me valorizem, ou gostem de mim. E aí voltamos lá àquelas primeiras teclas, porque geralmente é desde a pequena infância que nós somos marcados com essas informações. Como a Dani falou, do resto da vida a gente vai viver novas situações, vai viver alguns transtornos, né, que vão potencializar esse processo. Mas aquela pequena infância, ela dá algumas marcas que não trabalhadas, elas deixam uma propensão a reativações, que a gente chama dos programantes. Né? Nós temos os programantes lá, que vão ser desencadeantes de alterações a partir do momento que eu reativo um padrão parecido daquilo que eu vivi. E aí pode ser diferentes tipos de programantes que podem ficar instalados na minha infância. Então, nós falamos de que o contexto da baixa autoestima ele tem a ver com uma situação onde eu emprego um valor para mim menor do que realmente eu sou. Por quê? Porque eu vivi uma cena, uma situação, que pode ser diferentes formas, desde a gestação, onde às vezes o pai e a mãe podem ter engravidado, por exemplo, antes do casamento, e aí ter julgamentos, né? Essas ações de críticas, de julgamentos de outras pessoas, ou mesmo entre os parceiros. Então esse é um dos primeiros pontos, às vezes, que pode acontecer. E às vezes as pessoas acreditam que não, na gestação a criança não está gravando nada. E não é bem assim, né? Não. Eu vou fazer aquele meme para eu mostrar aqui. Eu vou fazer impresso. Nosso cérebro não nasce virgem. O cérebro já nasce com informação. Né? Se vocês acham que nós não temos situações, são inúmeras as técnicas que já comprovam que dentro da gestação existem informações. Tem técnicas baseadas no MDR, Brain Spot, a hipnose, o renascimento. Que mais, Dani? Tem técnica da microfisioterapia, crânio sacral, inúmeras outras técnicas da psicoterapia, né, que abordam contextos de gestação, que vem no contexto de uma baixa autoestima. Por quê? Porque há uma crítica. Então, eu tô grávida, não deveria estar grávida, agora no meu trabalho vão me julgar, vou perder o emprego. Antigamente tinha muito esse processo de que se eu engravido, o meu chefe me dá conta.
por isso, por aquilo. Então, principalmente as mulheres sofriam muito essa retaliação, porque mulher grávida vai dar problema, vai precisar ir para o hospital, vai precisar ir para médico, vai passar mal, e às vezes vai perder a produtividade, e aí eu vou ter que pagar uma outra pessoa para substituir ela. Então, tinham vários contextos que já deixavam uma tecla que gravidez, às vezes, não era algo interessante. E para aquela criança que estava lá dentro, né, ela estava recebendo esse processo, porque quem era o problema? Sou um problema. Exatamente. Então, a se eu já nasço com isso... Uhum. A culpa é minha, né? Se eu já nasço com esse julgamento... Uhum. Porque aí se eu incomodo... a gente vai ver aonde que a pessoa vai pular nessa régua, né? Aonde que ela começa a pular para essa régua? Porque se eu vim, às vezes até numa gravidez inesperada, ou até planejada, mas não para o momento, eu sou um problema e eu não posso... Então, para eu vou nascer, né? Eu tenho uma programação que eu não posso nem aparecer. Uhum. Eu tenho que quase que passar transparente pela vida. Né? Então, vai entrar essa questão da baixa autoestima, né? E do não merecimento. Eu não tenho nem o direito de receber algo porque eu já vim causando um problema impactante para os meus pais. E aí nós podemos ter vários órgãos já alterados só nesse contexto devido à percepção daquela pessoa. Então, essa sensação que às vezes eu posso ser um erro, né, que a Dani falou, pode estar afetando diretamente a suprarrenal, gerando uma alteração em cortisol, que vai, esse cortisol, oscilar em alguns momentos, ou estar alto em algum momento, ou estar baixo em algum momento. Então, se ele está baixo durante o dia, eu tenho sonolência, eu tenho cansaço durante o dia. Se ele está alto durante a noite, eu não consigo dormir, porque daí a cabeça começa a pensar, e essa pessoa, às vezes, a vida inteira vai pensar que ela é um erro. Se eu tivesse feito isso em vez daquilo, se eu tivesse agido assim em vez disso, se eu tivesse falado em vez de ficar quieto, se eu ficasse quieto em vez de falar. Então, aquela pessoa fica sempre no que eu tomei escolhas erradas. Então, eu estou sempre me frustrando com as escolhas erradas para não ser um erro, ou preocupado com as decisões que eu vou tomar para não ser um erro na vida das outras pessoas de novo. Então, às vezes, eu posso passar a vida nesse sentido. É culpa da mãe e do pai? Não, né? Porque foi uma situação inesperada, foi uma situação que eles não estavam naquela expectativa daquilo acontecer e, de repente, foi um susto para eles. Então, a gente sempre fala, não existe culpados. Não. As coisas aconteceram. E agora o objetivo é mudar. E aquela situação eu não posso errar. Uhum. Não posso errar, porque já aconteceu um erro atrás, então agora eu não posso fazer nenhuma escolha errada. Então, são aquelas pessoas, né, que quando pega a suprarrenal, e não é só a suprarrenal, né? A suprarrenal, ela participa de um eixo que trabalha numa engrenagem perfeita, e a gente começa a ver que começa aquelas respingos e vários sintomas. Mas são aquelas pessoas que não têm energia, né? Parece que ela acorda cansada, fica o dia inteiro cansada, chega de noite, quer que o mundo desligue, porque pensa o cansaço mental, o como é pesado, né? Como é pesado carregar essa culpa ou todo esse exercício de não, então eu não posso nem aparecer, né? Eu tenho que passar despercebido porque eu já dei problema. E como é difícil você pensar o dia inteiro, eu não posso tomar uma escolha errada mais, que eu vou ser criticado, né? Isso é pesado, isso pesa nos órgãos, né? A Denise está colocando a hipófise, hipotálamo, o tálamo, e vai pesar na musculatura, né? Muitas vezes, assim, aquelas pessoas têm sempre aquele peso, que, gente, é difícil, eu tenho sempre tensão. Puxei meio o carro aí, né, para frente. Manda lá. Mas... Manda lá. Então vamos recapitular, né? O eixo aí, nós falamos o final do eixo, né, que é o contexto da suprarrenal, né? Mas temos o início ali naquele tálamo, né, ou no hipotálamo. No hipotálamo, no contexto muitas vezes do medo, né? Então eu vou estar no medo, eu vou estar numa sensação de insegurança com relação às ações, o medo de repetir aquelas ações, aqueles processos, aquelas tomadas de iniciativas, né, para chegar a não viver aquilo de novo. Então eu vou ficar numa restrição da ação, ou no tálamo, no contexto do julgamento, no contexto de ter sido julgado. Então o tálamo, ele é essa base que ele vai
selecionar o que vai para o neocórtex e o que não vai. Então é onde passa todos os estímulos inferiores subindo, a Aline que vai poder explicar melhor isso daí, né? Mas os estímulos subindo para o neocórtex. E nesse sentido, quando eu tenho que selecionar o que entra e o que não entra, o que é bom do que não é bom de estímulo para ser recebido, eu estou no contexto de julgamento do que é mal e o que é bom. Se eu sou mal ou se eu sou bom. Então, nesse contexto, quando uma mãe engravida e é julgada pelo marido, julgada pela família, ou a mãe mesmo, sem querer, julga a criança, porque ela está mexendo demais, dói tudo. Ai, Deus livre essa criança, eu não quero que mexa mais. Então, eu estou no processo de julgamento, aquela criança vai pensar que eu sou mal. Então, se eu penso que eu sou mal, eu estou no julgamento que eu não devo tomar ações. Então, eu vou, talvez, inibir a subida de informações para o neocórtex para que eu evite ações que me façam ser uma pessoa má. E aí eu entro numa restrição de ações. Então, o que a gente fala de conflito de tálamo? É um chamado de uma depressão um pouco mais num contexto profundo, onde eu quero ficar na cama, eu não quero tomar banho, eu não quero me arrumar, eu não quero fazer maquiagem, ou eu não quero mais sair para comer, eu não quero mais fazer nada, porque se eu tomo ações, eu sou julgado. Então, entra num processo intenso. É um estado de apagamento, né? É uma perda de energia para a vida. Nem vale a pena. Sim. Né? Nem vale a pena tentar, porque eu não presto mesmo, não vai adiantar. Então, desiste antes de tentar, né? Então, sempre é importante identificar de onde vem esse processo, né? Acolher aquele processo e olhar para aquela situação, porque o que nós temos de maior problema, geralmente, do paciente? É que viveram a situação, colocaram debaixo do tapete e nunca mais tocar no assunto, porque é melhor não olhar para a dor do que tocar nela. Então, às vezes, as pessoas elas se impedem de evoluir com relação aos seus sintomas, de trabalhar os seus sintomas, porque é mais fácil, às vezes, tomar um medicamento para tentar apagar e esquecer, do que, às vezes, se conectar com a dor e mudar aquela interpretação daquela dor. Porque enquanto nós ficamos com a mágoa, minha mãe engravidou no casamento, meu pai, ele julgou, a família da minha mãe julgou a minha mãe, então aqueles lá, não sei o quê. Então eu continuo no processo, porque eu ainda continuo na frustração daquilo. Quanto mais eu olho para aquilo, mais eu amplio aquilo, mais eu me frustro com aquilo, mais eu tendo a permanecer com aquela alteração. Quando eu, enfim, posso olhar com aquilo, agradecer a tudo que aconteceu, mas que aquilo já passou, que agora eu sou adulto, eu tenho livre-arbítrio para tomar as decisões da minha vida, eu posso seguir em frente. Mas enquanto eu estou na frustração, enquanto eu estou na mágoa, eu estou no vitimismo. É como se fosse a criança precisando que alguém me acolha, me acuda, terapeuta. Dani, me proteja, me ajude, resolva, apaga toda essa memória de mim e faça com que eu seja feliz. E isso terapeuta não acontece. Borracha. Exatamente. E a gente tem que ter muita sensibilidade como terapeuta para estar acolhendo nessa criatura que chega dessa forma, sem ficar na hiperproteção. Talvez foi exatamente isso que deixou a pessoa nesse looping, né? Porque é mais um conflito de tranca, né? Porque se eu preciso de ter coragem para olhar para a dor, e o meu problema justamente é ter coragem de enfrentar a vida, de olhar para isso, porque, né, ou eu fui super protegido, ou fui super criticado, não é chegando e colocando, às vezes, o dedo na dor, falar, vão, né? A gente precisa de achar estratégias. Qual que é a porta de entrada que ele nos deixa para a gente poder começar a fazer uma desprogramação? Porque às vezes chega 20 anos de baixa autoestima, 40 anos de baixa autoestima. Então, vamos colocar também, né, um passo de cada vez, mas reempoderando essa pessoa. Quer dizer, reempoderando não, porque a gente não empodera ninguém. Né? Mostrando que ela pode fazer isso. Né? Perfeito. E sem as comparações, né? Então, sem mostrando exatamente que, claro, cada caso é um caso e a gente vai analisar aquele caso específico, como ele chegou para nós como terapeutas. E mostrar para ele que ele talvez já cresceu muito na sua vida, que ele não é mais aquela pessoa, e que realmente algumas pessoas são boas em algumas questões, outras são boas
em outras questões. Eu falei uma vez numa live que um paciente meu chegou de 17 anos de idade e falou que eu não consigo ter relacionamento, não consigo chegar nas meninas, porque eu me sinto muito frustrado porque eu tenho medo do julgamento dessas meninas se eu chegar nelas. Então, vamos partir do pressuposto assim, se você chegasse para uma menina e ela te rejeitasse, qual seria o grau de frustração para você? Seria 9. Né? Então, ok, 9 seria um baita grau de frustração, né? De 0 a 10, 9 é ali, né? No topo. Então, vamos pensar o seguinte, qual seria o grau de frustração para você se a vida inteira você nunca testasse chegar em uma menina e falecesse sem nunca ter testado ficar com alguém? Qual seria o grau de frustração? Mas daí você tá manipulando, assim, você tá... Chutou o balde. Então, se o grau dele é 10 por nunca tentar e 9 por tentar, por que não tentar? O que você vai perder? O 10? O não ele já tem. Às vezes a gente não entende. Assim, às vezes, eu repito isso pra mim. O não eu já tenho. Eu falo isso muito com meus filhos. O não você já tem. Ai, mãe, tô com medo de falar. O não você já tem. Qual que vai ser a surpresa? Tenta. Deu, não deu. A fila anda. Né? Vão pra frente. Sim. Né? Porque às vezes também essa idolatria de algo, essa coisa que a gente acha, né? Essa coisa idealizada, às vezes ela nos prende numa gaiola que não existe. Às vezes a sua autoestima é tão baixa que você coloca o outro, você dá poder ao outro, você simplesmente transfere todo o seu poder para o outro. E agora? Puxa ele de volta e coloca aqui dentro. Não é tão fácil, mas é possível. Tem que tentar, né? Tem que começar a quebrar esse medo, assim, de eu posso tentar. E às vezes são frases pequenas que a gente fala que a gente desmonta, né? Essa criatura divina. Sim, perfeito. Falando daquelas crenças, né? Ainda mais que nós falamos antes, que as crenças limitantes, elas ficam instaladas lá acreditando que eu não sou capaz, que eu não sou bom bastante. E às vezes basta uma informaçãozinha assim, não, eu sou melhor que eu posso ser. Porque a gente só pode ser o melhor que a gente pode, não o melhor que os outros querem. Porque o melhor que os outros querem é mais que eu posso dar. E eu tenho limites. Isso. E eu gosto muito de uma frase da constelação que ela fala assim, é o suficiente. Eu posso ser o suficiente. Por que eu tenho que ser super, mega, blaster, sei lá? Não precisa, eu posso ser o suficiente. E às vezes a pessoa não consegue ver essa suficiência dela. Por quê? O desejo está no outro. Minha comparação está no outro, né? Então vamos seguir com os órgãos aí. E eu me lembrei agora de uma frase de um cara muito famoso, não sei se todas as pessoas conhecem esse cara, mas ele falou assim, tudo bem, também pode ser assim. Que é a representação assim, de que o comentário foi assim, eles estavam no aeroporto, os dois conversando, e de repente começou uma barulheira porque estavam fazendo obras, e aí antes dele se estressar com alguma coisa que não poderia funcionar do jeito que ele gostaria, tudo bem, também pode ser assim. Então, se às vezes eu posso viver aquilo, tudo bem, também pode ser assim, eu posso contornar essa situação, não deu certo, ok, tudo bem, pode ser assim, também a gente vai contornar de uma outra forma e fazer de outro jeito, tudo bem, também pode ser de outro jeito. Por que tem que ficar na rigidez? E quem falou isso foi Sérgio Malandro. Sabia? Então, ainda surgem algumas informações interessantes daquela cabeça. E aí, entramos no tálamo. O tálamo, ele representa essa relação do julgamento e de um contexto de hipercontrole, onde eu tenho que estar no controle da situação para que tudo seja do jeito que eu quero, da minha forma e da forma que eu imaginei, porque se for assim, tudo está bem. Pode ser, tudo está bem, porque eu me senti culpado, que meus pais brigavam porque eu chorava, meus pais brigavam porque eu vinha a vida, né? Porque eles engravidaram de mim, então eu senti desarmonia na família porque eu nasci. E às vezes o problema nem é a criança, né? O problema é que o casal já estava bagunçado.
Às vezes o pai estava estressado com algo do trabalho e falou e brigou, ou às vezes a criança quebrou alguma coisa, mas o pai e a mãe já estavam estressados com outras coisas e recriminaram. E aquela criança entra num limiar de que eu tenho que estar no controle de tudo para não fazer nada errado, porque senão meus pais podem brigar. Então eu tenho que ser perfeita para que meus pais não briguem. Eu tenho que ser perfeita para que meus pais me amem. Eu tenho que ser perfeita para que as pessoas não sofram. Porque eu tenho que ser perfeito, nós como terapeutas, né? Eu tenho que fazer tudo o máximo possível para atender todo mundo, para que todo mundo volte para mim ou que todo mundo seja saudável. E aí a gente começa a entrar num padrão de que a gente não tem tempo para cuidar de todo mundo. Senão, a gente abdica de nós para sempre estar em função dos outros. É mais um não que você fala para você. Quando você começa a falar assim, não, posso fazer, que eu tenho que ser aceito. Eu posso fazer? Posso. Ah, posso, né? Ou querer controlar essa régua que você pula da hiperperformance para compensar uma baixa autoestima, para que você seja aceito, que tá tudo certo, ela vai fazer na cascata, né, Ivan? Você falou do tálamo, e o tálamo vai estar organizando toda a função da hipófise. Então, você começa a disparar ou não ter uma quantidade de hormônios. Você já começa a fazer uma bagunça hormonal metabólica. E aí, você vai pegar a tireoide porque, nossa, eu não fui rápido o suficiente para ser aceito pelo fulano. O outro correu e fez na minha frente. Ai, meu pai, eu sou muito ruim. Bem que minha mãe falava que eu era ruim. Que eu era lerdo. Você é mole, menino, você é lerdo, né? E aí, quem que vai gritar? Soltando todos os hormônios que ela pode para ajudar nesse cansaço. Pega a suprarrenal. Uhum. Então, esse eixo, né, quando a gente fala assim, às vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu tenho hipotireoidismo. Você não tem hipotireoidismo, criatura. Você tem um eixo todo bagunçado. Qual que é a causa disso? A gente vai olhar, né? Porque muitas vezes você eu tenho um problema na suprarrenal. Não, você não tem um problema. Você tem um eixo que não está funcionando e o órgão que está aparecendo lá é o que não deu conta mais. Ele tentou, né? O seu corpo tenta entrar numa homeostase, uma reorganização que você tem que viver. Nosso sentido, né? Nossos programas biológicos, eles são sempre para te deixar com vida. Então, às vezes, ele vai tirar de um órgão para suportar o outro e chega uma hora que... né? Perfeito. E, às vezes, a pessoa chega com um monte de sintomas e o eixo, né? Onde tudo começou, onde está o ninho, é o problema da autoestima. Perfeito. Porque eu tenho o quê? Ou eu não posso, né? Eu quero deixar uma atividade para o pessoal que está ouvindo, tá? Para que a gente possa falar. Vou deixar uma atividade, mas antes de deixar essa atividade, eu quero falar que hoje eu já pensei assim, não vai dar tempo de falar tudo numa live. E eu quero deixar o convite. Eu quero deixar um convite para Dani, para, quem sabe, uma outra terça a gente falar. Ainda tem as gânglios nobres, tem o processo do contexto do thymus, tem um processo do esfíncter anal, tem o processo da parte musculoesquelética, do contexto de alterações com a autoestima. Então, tem vários outros tecidos para a gente olhar, que hoje a gente falou principalmente desse eixo, né, de funcionamento, que libera vários hormônios, hormônio do crescimento, hormônio corticotrófico, outros hormônios ali, como também a prolactina, né, esse medo de não ser capaz, às vezes, de nutrir os filhos. Então, são vários tipos de medo que podem, às vezes, interferir e fazer com que eu entre numa incapacidade. Os medos frontais, os medos, né? Porque a autoestima não é uma coisa simples de falar. Se fosse simples, a gente teria muitos casos resolvidos. A gente não teria... Metade dos sintomas e dos problemas que a gente tem hoje nem existiria. Né? Porque é uma cascata, e é interessante o terapeuta saber esse leque que ele tem para olhar, porque alguém vai encaixar em alguma pecinha do leque, né? Perfeito, perfeito. Por isso que a gente fala sempre de entender cada órgão e tecido, o contexto de percepção de cada um, como você falou, porque cada órgão e tecido tem uma percepção diferente e vários têm um contexto que é o enquadrado como alterações de autoestima. Então nós temos essas várias possibilidades dentro somente desse rótulo, né? E deixa eu te contar que há umas 2 semanas atrás
a minha filha chegou para mim, né, eu indo para casa no almoço, ela chegou para mim e falou assim, minha filha mais velha tem 6 anos de idade, né? E ela falou assim, pai, ó, escreve no papel uma coisa que você não gostou e amassa bem ele assim e joga longe. Eu, puta merda, paguei caro um curso para aprender a fazer isso e ela me ensinou assistindo Netflix. Puxa vida, vou ter que começar a assistir desenho. Então, a base desse processo... Mas tem que escrever, né? Tem que escrever, não é escrever. Escreve. Então, essa é a base. Então, aquelas palavras que te disseram em algum momento, você é um burro, você é incapaz, você é um snob, você é um ridículo, você é gordo, magro, você é obeso, você é, sei lá, seja o que seja, para um tempo. Foca em você mesmo, para um tempo para você, sem ninguém ao redor. Olha para você, faz uma meditação, para um tempo e começa a lembrar de todas as frases que um dia falaram para você, que entraram e cutucaram nesse caminho. Pega ali vários papeizinhos e vai escrevendo em cada papelzinho uma dessas frases. Depois você pega esse papelzinho com essa frase, tu é um burro. Pega e tenta sentir o que você viveu naquele momento que você sentiu, ou falaram para você isso. Qual é o sentimento que você teve? Porque esse é o processo, é se conectar com o sentimento. E deixa vir, tira o racional por um momento. Deixa você sentir aquilo. Se permita sentir aquilo. É você com você mesmo, não tem julgamento. Né? Eu vou ter que pegar um rolo de papel higiênico desse, ó. Então, se conecta com o sentir, que é o sentimento realmente que você viveu naquele momento. E aí, tente expressar o que você gostaria de ter expressado e nunca pôde. Porque a frustração inicial, quando nós falamos da origem emocional dos sintomas, é viver no isolamento. Vai acabar as árvores do mundo, é boa. Então, o problema é não poder expressar, não poder dizer a tua necessidade, o teu desejo naquele momento. E tente expressar como se você estivesse expressando para aquela pessoa. Amassa aquele papelzinho e com a maior força que você tem, arremessa. Arremessa longe. E eu vou dar mais uma ideia, que é uma coisa que eu fazia de criança. Olha pra você ver como é que a gente já nasce meio bruxa, né? Tem gente que não vai poder jogar longe, que mora em prédios e tudo. Amassa, né? Esfrega aquilo e queima, gente. Eu tenho uma coisa com fogo que eu acho que fogo, assim, libera. Queima, coloca numa vasilha, né, de metal, de louça, põe fogo, queima, transmuta isso, manda, né? Ou tu pegar o papel jumbo. Olha para você ver, na brincadeira, o quanto a gente tem entalado na nossa garganta, né? Coisas que nos fazem mal. E ali o papel é você e o papel, sem julgamento, ninguém vai olhar, você não precisa nem falar com ninguém. Isso, faz uma fogueira, não é junho não, mas a gente pode fazer uma fogueira. Sim. E aí, sabe o que minhas filhas fizeram? Elas jogaram na churrasqueira. Então elas amassavam e jogavam forte na churrasqueira. Tá? E você pode jogar forte mesmo que esteja no teu quarto. Você pode jogar contra a parede. Você não precisa jogar longe, mas joga contra a parede. Arremessa, porque é jogar aquela raiva, aquela frustração, aquela energia que ficou dentro de você para fora. É expandir aquilo para o lado externo e não ficar internamente com a crítica, com o chicoteio, com a frustração de si. Então, é uma ideia que se pode fazer para que você extravase aquilo que talvez nunca pôde. Através de expressando com palavras, ou mentalmente xingando aquela pessoa, falando: mãe, eu só queria do teu apoio. Não precisa xingar. Mãe, eu queria que você me amasse. Mãe, eu queria que você me desse um abraço. Mãe, ou pai, eu queria que você gostasse mais de mim, brincasse mais comigo. Então, naquela frase, é trazer aquela necessidade e aí poder expandir ela para fora. Jogar essa necessidade para fora
através da expressão, às vezes, de jogar aquilo ou queimar aquilo como se fosse um processo de transcender aquela informação, né? E aí se libertar daquele processo. E aí, pessoal, vocês gostaram dessas informações? Conta aí pra gente se vocês gostaram desses detalhes. Vão fazer isso hoje já ou não? Então, a ideia é você já colocar em ação. Utiliza já dessa ação para você já colocar isso na sua vida e você já poder fluir com esses detalhes, para que você melhore esses quesitos, essas informações, para que você possa transcender também. Live com ato simbólico, que é mais o quê? E, gente, funciona. É um alívio. Né? Peça o seu adolescente em casa para fazer, suas crianças para fazerem, né? Faz um momento família. Agora nós vamos queimar hoje as porcarias, as coisas ruins. E aproveitar que ainda a gente tem muita gente em casa, né? Dá para fazer isso como uma diversão, para que seja leve. Né? Obrigado, Dani, por compartilhamento, todas as informações aí que você transmitiu, todo auxílio, e fica o convite para um outro momento a gente fazer de novo a parte 2, talvez a parte 3, sei lá, né? Mas um outro momento a gente possa progredir um pouquinho mais e mais informações sobre autoestima para que todos possam aí entender um pouquinho mais, a gente compartilhar e fazer uma grande troca aqui de conteúdo, dá para vocês. E lembrando a todo mundo que hoje tem mais algumas vagas no curso Origens, para quem quiser, então acesse lá cursoorigens.com. Tem mais algumas vagas para que você possa entrar nessa nova turma do curso Origens e participar 2 anos aí com a gente de troca de informação, ter aí dentro dessa comunidade, a Origens, esse compartilhamento de conhecimentos e essa evolução de todos juntos. Obrigado de coração, Dani. Deixa as palavras contigo. Eu agradeço muito. Gente, vem com a gente. Nossa, né, o Ivan conseguiu uma coisa assim que é ímpar, né? Ter um grupo de diversos profissionais que falam línguas diferentes, sim, mas que a gente tem uma coluna vertebral, que é as 5 leis biológicas, e a gente tem muita troca. Eu aprendo demais com as meninas, né? Hoje, para a live, eu fui me informar com pessoas que têm, né, conhecimento em psicanálise, em psicologia. Então, assim, venha, né? Que a gente está aqui de braços abertos, é uma comunidade muito bacana, e eu aprendo todos os dias. Né? As lives me dão insights assim maravilhosos. Então é isso aí, agradeço a todo mundo que esteve aí. Tô vendo que minha irmã está aí, olha que chique. Olá, família aí. Minha família, E muito obrigada por todo mundo que está aqui. A gente segue, né, com a parte 2 ou 3, né, Ivan? E vamos lá, vamos fazer uma troca e compartilha nas tuas redes também, no Stories, para que outras pessoas possam saber um pouquinho mais desses detalhes. Coloca o teu insight da live de hoje, para que as pessoas consigam ver o que você descobriu e a gente saber também o que foi interessante para você. Então, vai lá, sorrisinho, Dani, para que o pessoal possa... Mas de verdade, sorriso de verdade, não? Não sorriso falso, né? Um grande abraço para todos vocês. E eu vejo vocês numa próxima aula, numa próxima live, ou dentro da comunidade Origem, que amanhã tem aula com a Vera Boing sobre as leis sistêmicas. Sabia que você ia amar, Dani. Vão ser muitas informações. Para quem entrar hoje ainda no curso, amanhã tem aula exclusiva lá no Zoom com o pessoal do curso Origens e com mais integrações de ferramentas das constelações familiares também. Tchau!